Uma boa noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor, alegria ter todos vocês aqui conosco. E, como é sempre de costume, damos as boas-vindas a todos os nossos queridos visitantes. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Isso possa encher o nosso coração nessa noite, hoje e sempre. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, os versículos 36 e 37. Marcos 6, 36 e 37. Deixa aí a sua Bíblia aberta, em Marcos capítulo 6. Ô, João, você pode ler para nós aí Marcos 6, 36 e 37? Posso sim, Ou Marcos. então Tá. Marcos 6, 36, 37? Pode começar no 35. Pode começar no 35. Tá bom. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado, e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Isso. Bom, João, lê o 38 também. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Beleza. Muito bem. Nós estamos... o tema da nossa reflexão, nós estamos vendo lições da pandemia, né? E eu acho que uma das maiores lições que nós temos na pandemia é que a pandemia ela trouxe para nós desafios muito maiores que as nossas possibilidades. Então, eu queria conversar com vocês a respeito exatamente disso. Desafios maiores que as nossas possibilidades. E quanto mais nós olhamos ao nosso redor, seja por medo da gente ser contaminado, seja por ansiedade, porque está dentro de casa o tempo todo, desespero, más notícias. Quanto mais a gente olha para tudo isso, mais cresce em nós um desejo da volta do Senhor. E eu já cansei de falar aqui que nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e da terra ao mesmo tempo. E não é fácil exercer essa dupla cidadania, né? E, diante disso tudo, eu percebo que, não poucas vezes, somos mais cidadãos do céu, vivendo nesta terra, do que representantes do Senhor neste mundo que agoniza. Veja, meus irmãos, temos dupla cidadania, sim, mas a nossa tarefa é dada pelo Senhor, é como se fôssemos os embaixadores, os representantes credenciados. Então, eu vejo na minha vida e na vida de muitos
que nós somos, às vezes, mais cidadãos do céu, vivendo nessa terra, né? E por isso a gente clama a volta do Senhor, do que representantes do Senhor neste mundo que agoniza. E eu entendo que a vontade de Deus é que sejamos representantes do Senhor neste mundo que agoniza, embora cidadãos dos céus, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos representantes do Senhor neste mundo que está agonizando. E o panorama, olhando ao redor, e o Erlon fez uma música que outro dia ele cantou para nós, que é uma das minhas preferidas, traduz exatamente essa música, traduz o que acontece hoje em dia. Ele começa dizendo, olha ao meu redor e só vejo a morte. Né? E o panorama que está ao nosso redor é o pior possível. Se não, vejamos, eu vou citar aqui alguns exemplos. Qual que é a situação, antes de falarmos da situação da saúde, etc., mas a situação moral, né? Qual a situação moral do nosso país? E do mundo, obviamente, mas vamos pensar na situação moral do nosso país. Tem uma palavra que resume tudo, relativismo. Né? Tudo é relativo à cor do presente século. É cinza, não existe certo, não existe errado, cada um tem a sua verdade, a verdade é relativa, depende de cada ponto de vista. Então, num mundo com padrões morais assim tão baixos, né? É complicado a gente falar, olha, tem aqui a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Né? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela pode conter a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, assim, um mundo cheio de relativos, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, a situação moral é de profundo relativismo, os padrões, né? Os fins justificam os meios, e por aí vai. A situação econômica, né? A situação econômica está complicadíssima, porque a pandemia trouxe uma instabilidade econômica muito séria, né? As pessoas, alguns empresários faliram, pessoas perderam emprego, né? A palavra que talvez mais resume o momento que nós estamos vivendo em termos econômicos é insegurança. O que vai ser daqui a 2 meses? O que vai ser daqui no próximo mês? Vamos ter emprego? Não vamos ter emprego? Né? Vamos à falência ou não vai à falência? Será que a área do turismo, por exemplo, recupera? Será que não? O povo vai viajar? Não vai viajar? O povo vai ficar com medo de andar de avião? Não vai? Então, insegurança. Né? Cada um, nesse momento, se defende como pode e tenta se ajustar aos desafios impostos. Né? Todo mundo hoje faz conta de tudo, né? Porque a situação é de extrema insegurança. Então, situação moral, relativismo, situação econômica, insegurança, a situação religiosa, confusão, é a palavra, confusão. Esse é o tempo de falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos bispos, falsos padres, falsos pastores. Né? A cada dia, meus irmãos, uma nova igreja chamada evangélica é registrada nos cartórios brasileiros. Uma por dia, estatística, tá? Verdade. Hoje, no Brasil, a cada dia uma nova igreja é registrada nos cartórios. Cresce de forma drástica os escândalos envolvendo líderes, pastores, padres, bispos. Né? Então, a situação religiosa é de extrema confusão. Né? As igrejas também estão divididas. Não, tem que voltar aos cultos, não tem que voltar aos cultos. A igreja precisa de mais fé, a igreja precisa de mais prudência. Então, tudo isso traz uma confusão, né, muito grande, especialmente falsas doutrinas, profetadas. Né? Logo que a pandemia começou, houve uma corrente muito grande no Brasil, baseado numa palavra profética, de que o vírus estaria vencido na Semana Santa. E a Semana Santa já passou há quanto tempo e nada aconteceu, e muita gente foi atrás
dessa conversa aí, né? A situação ambiental é de medo, é a palavra que vem aqui. Por quê? Porque falta água, às vezes, no Sudeste, sobra água no Sul, terremotos começam a acontecer no Brasil, o desmatamento cresce, o calor também, depois muito frio, o mar invade areias, muitas praias começam a desaparecer, então a situação ambiental também não é das melhores, né? Agora, com a pandemia, trouxe até um respiro, né? Outro dia eu vi uma reportagem sobre as tartarugas que há mais de 20 anos não vinham botar seus ovos nas praias do Rio de Janeiro, e agora, porque está mais limpo e tal, elas reapareceram. Mas, enfim, num modo geral, a situação ambiental é de muito medo. A situação política é de grande confusão e corrupção, né? A gente está vendo aí, em plena pandemia, prefeitos e secretários comprando respirador que não funciona, ganhando dinheiro aqui, ganhando dinheiro ali. Quer dizer, em plena pandemia, ainda a corrupção presente, e isso traz muita insegurança, né? Enfim, são apenas alguns exemplos do que está nos cercando. Então, eu usei a palavra aqui: relativismo, insegurança, corrupção, confusão, medo, né? A situação da saúde. Para mim, a palavra que resume tudo é a incerteza. Nós estávamos conversando antes de começar a escola dominical exatamente sobre isso. É muita incerteza. Nós não temos certeza de nada. Eu nunca vi tanto infectologista, especialista. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala que o pico vai ser não sei que dia, o outro fala que vai ser outro dia. Enfim, a gente tem muitas incertezas, né? Vai surgir a vacina, não vai surgir a vacina? Pode usar esse remédio, não pode usar esse remédio? Então, muitas perguntas sem respostas, né? A situação. E isso, lembrando que nós temos outras doenças aí presentes, né? O sarampo voltando, a dengue, que nunca foi embora, chikungunya, e por aí vai. A situação de muita incerteza. E a semelhança dos discípulos, estamos transtornados, né, diante dos desafios e das ameaças, né? Lembra que esse texto que eu li, ou que o João leu, se refere ao milagre da multiplicação dos pães. Havia uma multidão, né? Uma multidão ouvindo Jesus, já era tarde, e os discípulos começaram a ficar preocupados, porque eram mais de 5.000 pessoas, né? Os entendidos dizem que por ali deveriam estar cerca de 12 a 13 mil pessoas, porque crianças e mulheres naquela circunstância não eram contadas, quando eles falam que haviam cerca de 5.000, então deveriam ter ali mais de 10, 12 mil pessoas. E eles começam a ficarem assim, eles estavam ansiosos porque eles estavam vendo o dia ir embora e as pessoas com fome, e eles chegam para Jesus e dão uma ordem para Jesus, né? Eles dão ordem dizendo: Senhor, despede a multidão, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer, né? E interessante que eles estavam, o mestre ali é Jesus, né? E eles estavam invertendo tudo, e eles estavam explicando para Jesus, dando uma ordem para Jesus, falando o que ele tinha que fazer. Ó, Jesus, o senhor tem que mandar esse povo embora. Sabe por quê? Porque eles vão fazer isso, né? E eu vejo que essa mesma atitude nós temos tomado como igreja no tempo presente, né? Se você for ali, não sei se você, talvez não, né? Você não tem ido muito em Macacos, na região onde tem um acampamento ali em São Sebastião. Quando a gente começa a descer, agora eles colocaram uma placa, já tem talvez alguns meses, dizendo assim: São Sebastião, não, como é que era? Macacos
é do Senhor Jesus. Muitas cidades têm isso, né? Na entrada da cidade tem um outdoor dizendo Belo Horizonte é do Senhor Jesus, Curitiba é do Senhor Jesus, Juiz de Fora é do Senhor Jesus. E a gente quer dar ordem para Jesus e fazer algumas declarações, achando que uma placa dessa vai mudar a cidade. Não se muda uma cidade apenas declarando que ela é do Senhor Jesus, né? Não se muda uma cidade. Eu estou acompanhando dia a dia lá a situação de Macacos. Essa placa aí não mudou absolutamente nada a situação da cidade, né? Que agoniza, que vive problemas seríssimos lá na cidade, no distrito, né? E eu estou vendo a história se repetir, porque os discípulos falam assim, não, o senhor tem que fazer isso, o lugar é deserto, a gente começa a dar ordem, a gente começa a falar que Jesus vai fazer isso, que está amarrado, que é assim, que é desse jeito e tal, e a história se repete. Mas aí, Jesus, diante daquilo que foi colocado pelos discípulos, né, das ordens dos discípulos, que Jesus tinha que despedir a multidão, etc., Jesus veio com um desafio que levou-os à reflexão. Jesus diz assim para eles, dai vocês mesmos de comer a multidão, está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Vocês estão falando para eu despedir a multidão, para mandar o pessoal embora? Vamos fazer o seguinte, por que vocês não dão de comer para a multidão? E aí Jesus dá uma resposta que é um desafio, né? Um desafio muito maior do que as possibilidades, né? Mas como é que nós vamos dar? E a resposta que eles deram, eu falei assim, Senhor, como é que nós iremos comprar pão para essa gente? Iremos nós e compraremos 200 denários de pão? E 200 denários, gente, dá mais ou menos, a preço de hoje, daria para você comprar aí cerca de, talvez, aí 8 a 10 mil pãezinhos de sal. Só para você ter uma ideia, né? Se nós tínhamos ali mais de 5 mil pessoas, por volta de 10 mil, não dava nem para cada um comer um pedaço, ou um pãozinho, né? E convenhamos, um pãozinho não vai matar a fome de ninguém, né? Muito pouco, né? Um pãozinho de sal. E a resposta de Jesus colocou os discípulos diante da limitação humana. Por que vocês não vão dar de comer para eles? Mas, seu mãe, como é que nós vamos fazer? Nós não temos essa condição, né? E aí, gente, eu queria dizer que parece que Jesus está... Parece não, eu entendo que Jesus está dando a mesma ordem para nós. A gente tem orado e falado, Deus, tira esse vírus, destrói esse vírus maldito e, Senhor, acaba com isso. E aí Jesus fala assim para nós, por que vocês não resolvem a situação? Mas como, Senhor? Como é que nós vamos resolver essa situação? Não é uma pergunta? Como é que nós vamos resolver essa situação? Diante de um panorama de incerteza, de relativismo, de corrupção, de confusão, de medo, como é que nós vamos resolver essa situação? É um desafio muito maior do que as nossas possibilidades. Como é que nós vamos resolver esse problema, Senhor? Mas eu entendo que a pergunta que Deus está fazendo para a igreja, para mim e para você hoje, ao invés de você ficar me pedindo para eu resolver, por que você não resolve? E aí a gente toma um susto. Mas como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou fazer? Mas essa pergunta de Jesus, na verdade, ela é provocativa, porque ela vai nos levar a um segundo momento. No primeiro momento, a gente se depara com a nossa total impossibilidade. Como é que a CPC vai resolver o problema de Belo Horizonte? Não, mas é impossível. A CPC não resolve o problema de Belo Horizonte. Não resolve. Mas, Senhor, o Senhor não está pedindo algo muito além da nossa capacidade? Na verdade, isso aí é o Senhor que tem que resolver, não somos nós.
O Senhor está transferindo para nós a responsabilidade diante de um panorama de caos. O Senhor vem para nós estamos falando para o Senhor fazer, e o Senhor fala, não, faz vocês. Mas não estou entendendo, Senhor. Como é que o Senhor faz uma coisa? Nós não temos condição nenhuma de fazer isso. Mas é porque Jesus, ele está querendo que a gente realmente faça uma profunda reflexão sobre o momento presente. Para chegarmos à conclusão que nós não podemos, gente, não podemos enfrentar essa crise com a lógica humana. Com a lógica humana. A pergunta de Jesus é para nos levar a essa conclusão de que nós realmente não temos condição e nós não podemos enfrentar essa crise com as armas humanas. Enquanto igreja, nós temos que funcionar de forma diferente. Os números, os dados, as estatísticas apontam para problemas sem solução. A resposta dos discípulos é o retrato da desesperança que vem sobre nós em momentos como os que estamos vivendo. Os discípulos falam, não tem jeito, Senhor. Essa resposta é o retrato da desesperança. Mas aí Jesus vem e fala assim, quantos pães vocês têm? É interessante que Jesus faz a mesma pergunta, né? Nós estamos diante de um desafio enorme, não temos condição de resolver o problema. Jesus nos dá uma ordem muito maior do que a nossa possibilidade. Ele inverte o jogo, ele fala assim, não, para de me pedir, resolve o problema vocês. Não, mas, Senhor, nós não temos condição, o Senhor que é todo poderoso, resolve vocês. Aí a gente olha e fala, não temos condição, então nós estamos realmente em situação complicada. É o retrato da desesperança. Vivemos num momento de crise, o Senhor nos desafia a resolver o problema e nós não temos condição. Mas é claro que Jesus estava fazendo isso para nos desafiar e nos fazer chegar à conclusão de que nós não temos condição. E ele pergunta, mas espera aí, quantos pães vocês têm? Porque eles falam assim, nem com muito dinheiro nós poderíamos resolver isso, né? Nem com 200 denários. Né? Aí ele faz a pergunta, bom, mas quantos pães vocês têm? E aí eles fizeram lá uma pesquisa e descobriram que tinham 5 pães e 2 peixinhos. Né? Jesus faz com que os discípulos olhem para as suas limitações com outros olhos, os olhos da fé. Porque grava isso aí, ó, a impossibilidade do homem é a oportunidade de Deus. Se essa situação de crise não se resolve com a lógica humana, nós temos que caminhar pela fé. E Jesus hoje pergunta para mim e para você, espera aí, você tem quantos pães? Quantos pães você tem? Aí eu falo, bom, Senhor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos e tenho, de quebra, 2 peixes. E o resto da história, né, gente? O resto da história vocês sabem. Né? Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, entrega para o menino, ele levanta diante do Pai e dá graças a Deus. E eu fico pensando nessa oração que Jesus fez. Eu imagino que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e disse assim, Pai, eu te agradeço porque alguém aqui entendeu. Alguém aqui entendeu. No caso, a criança, né, que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Agora, Pai, eles fizeram aquilo que eles podiam fazer. Agora vamos fazer aquilo que só nós podemos fazer. Então, gente, a pergunta de Jesus para nós é o que nós temos hoje? Quantos pães que nós temos? E aí, hoje eu estou pregando aqui no celular, eu não estou vendo ninguém. Né? Não sei quem é que está ouvindo aí, então, mas eu sei de alguns. A pergunta é para você, Alessandra. A pergunta é para você, João Vitor. A pergunta é para você, Erlon. É para você, Cris, Edinho, Edi, Andréia, Glaucio, Zazo,
Jesus está perguntando: o que você tem aí? Quantos pães você tem? Quantos pães você tem? O que é que Deus te deu e que realmente deu para você? A CPC é uma igreja rica em talentos, né? De quem vêm os dons e os talentos? Não vêm de Deus? Então é como se a gente pegasse assim e falasse: Deus, aqui está o meu dom e o meu talento. Ó. Eu sei cozinhar muito bem, eu sei tocar um violão, eu sei cantar, eu sei desenhar, eu sei escrever bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Está aqui, Senhor. E aí Jesus vai recolhendo um pãozinho daqui, outro dali, mais um peixinho daqui, mais outro dali, e de repente ele pega aqueles pães e peixes diante do Pai e fala: Pai, vamos fazer agora o milagre da multiplicação. Porque o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos como aquele menino que coloque na mão dele os nossos pães e peixes, na certeza que ele pode fazer o milagre. Meus irmãos, a gente tem tentado fazer o que pode, né? Nessa pandemia aí, sabendo das nossas limitações. Mas a pergunta de Deus, ela é insistente. Quantos pães você tem? E eu queria que você orasse. O tempo é de profunda crise, mas também de oportunidades para aqueles que conseguem ver a vida com os olhos da fé. O tempo é de crise, mas de oportunidades as mais diversas, as mais maravilhosas. Ao invés de nos encolhermos, ao invés de nos aquietarmos, de ficarmos num cantinho com medo, nós devemos colocar os nossos pães e peixes nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. A situação é de caos, a situação é complexa, a situação é muito difícil. Do ponto de vista do homem, não há solução. Nós não temos condição, do ponto de vista humano. Mas nós, pela fé, colocamos esse pouquinho de pão, esse pouquinho de peixe, para que o Senhor possa fazer o milagre. O desafio é muito maior do que a nossa possibilidade. Mas com os olhos da fé, nós podemos crer que Jesus fará o milagre na nossa vida. Na nossa casa, com os nossos vizinhos, com a nossa parentela, com os nossos colegas de trabalho. E é assim que se muda uma cidade. É assim que se muda uma casa, um bairro, um país. É pela fé. É pela fé. Queria que você fechasse seus olhos aí. Eu estou realmente com essa dificuldade, não estou vendo ninguém. Mas volte seu pensamento para Deus agora. E vamos ter um tempo de oração? Vamos ter um tempo de oração. Queria que você olhasse para dentro de você mesmo. Jesus está dando a você uma ordem. Ele está invertendo o jogo agora. Você está orando para que essa pandemia passe, e Jesus fala assim: não, você não tem que me ensinar o que eu vou fazer. Por que você mesmo não resolve o problema? Aí nós vamos falar: mas Senhor, como nós vamos fazer isso? Nem com muito dinheiro, nem se a gente, com 200 denários, a gente podia resolver o problema da fome, problema. Aí ele fala: por que vocês mesmo não dão de comer? Quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Então, sonde o seu coração aí. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus que fala, um Deus que nos desafia, que nos confronta, Senhor. A gente, como na letra da música do Erlo, a gente olha ao redor e só vê sinais de morte. Nuvens
terríveis, ó Deus, pairam sobre nós. Nuvens ameaçadoras, ó, de relativismo moral, de insegurança, de medo, de confusão, de corrupção. Mas, ó Deus, nós, em obediência à Tua palavra, nós estamos dizendo para o Senhor que aqui estão os nossos pães e os nossos peixes, para que o Senhor faça a obra da multiplicação, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Nós realmente reconhecemos que nós não vamos dar conta, Deus. A lógica humana, a solução humana, ela é extremamente limitada. Nós recorremos, ó Deus, pela fé ao Senhor e nos colocamos à Tua disposição, porque o Senhor usa as nossas vidas para a glória, honra e louvor do Teu santo e bendito nome. Deus, eu não estou vendo as pessoas, mas o Senhor as vê, Pai. Aliás, o Senhor as vê por inteiro. O Senhor sonda os corações. E, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer, definitivamente, que o Teu Espírito Santo faça, que o Senhor aplique essa palavra nos corações, ó Deus. E que essa palavra possa dar frutos a 30, 60 e a 100 por um para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a minha oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Do meu viver é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, isso falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Ele